Fala aí, meus amigos do História Santos Debate, tudo certo? Deixa eu falar um negócio, eu vou colocar aqui um trechinho do programa da Transamérica, onde eu trabalho, que eu participei, que chama-se Fim de Papo. Foi o pós-jogo do Santos. Estava eu, o José Calil, o André Galvão, né? Onde foram eleitos os melhores em campo e tal. Vou colocar um trechinho aqui para que você comente em cima desse pós-jogo. Porque assim, nesse pós-jogo eu dei nota 5 para o trabalho do Carille na temporada com o Santos até agora. 8 no Paulista, 2 no Brasileirão da Série B até aqui, junto os dois, 10, divide por 2 campeonatos, média 5, tá? E o André Galvão deu uma média maior pro Carille, o Calil teve a posição dele, então eu quero colocar para vocês, que eu quero levantar isso como debate, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, né, como que vocês veem a análise de pessoas que observam o Santos, porque eu gosto de ampliar esse debate aqui, então eu já peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixa teu like e comente em cima desse corte da Rádio Transamérica que eu vou colocar aqui, tá bom? Lá no História Santos, eu já falei, tenho 2 informações importantes, fiz minha análise rapidinha após jogo, eu sempre deixo para fazer o dia seguinte, e 2 informações importantes sobre Carille e Galo, tá? Então depois desse vídeo, se você caiu aqui primeiro, corre lá e vamos assistir o corte agora e eu quero teu comentário, tá bom? Bora lá. Acho que pelo menos por enquanto o emprego do Fábio Carille está salvo, hein, Fará? Boa noite. Boa noite, um abraço para você, Calil, para quem acompanha o Fim de Papo aqui pela Transamérica, até pela atuação do Santos, a gente checou aqui com algumas fontes que estão lá em Santa Catarina, gostaram da atuação do Santos, apesar de alguns vacilos, né? Mas o Carille segue e vai ter uma semana tranquila para preparar a equipe para o jogo, para o reencontro com a torcida na Vila Belmiro. O Wendel Silva marcou o primeiro gol dele com a camisa do Santos, 3 jogos, 1 gol, uma assistência para o Santos comprar ele por 3 milhões de euros, Calil. A obrigação de compra, ele tem que jogar 60% dos jogos em 12 meses de empréstimo e marcar 15 gols. Deu um passo importante hoje. Veja, eu não estou querendo passar pano aqui, mas você vê, outro dia o Lanterna Guarani ganhou do Curitiba, que é uma SAF e gasta quase a mesma coisa que o Santos. Agora, o Ituano ganhou do Mirassol, que está disputando a liderança. É um campeonato difícil, André Galvão. É um campeonato duro, a Série B, né? A gente percebe rodada após rodada, Calil, como é um campeonato difícil. A gente entende também a pressão pela qual estava passando a equipe do Santos, né? Pelos 4 jogos sem vencer. Mas, assim, o time do Santos nessa Série B ele tem um padrão, né? Um padrão que se repete, jogo após jogo. A gente percebe um time que começa bem as partidas, tem chances de ampliar o placar, até contra a Ponte Preta o Santos conseguiu ampliar o placar, né? E depois no final do jogo toma sufoco, né? Hoje não tomou sufoco, também seria um exagero dizer que o Brusque sufocou o Santos, porque o goleiro Gabriel Brazão ele não fez nenhuma defesa difícil, fez uma só no primeiro tempo ainda, num erro do Jair. Né? Hoje o time que estava enfrentando o Santos era um time muito limitado, o Brusque é candidatíssimo ao rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Então, hoje não tomou esse sufoco todo, mas terminou o jogo no campo de defesa, mais marcando do que jogando, né? E permitindo que o seu adversário ficasse mais tempo com a bola. Hoje um time muito limitado, como eu falei, essa equipe do Brusque. O Santos... Eu continuo pensando mais ou menos a mesma coisa, Calil. O Santos vai subir? Muito provavelmente vai subir. Vai para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, nesse trabalho que é feito pelo técnico Fábio Carille, um trabalho que começou muito bom, mas muito bom mesmo, no início da temporada com o Campeonato Paulista, e que mantém uma regularidade na Série B do Campeonato Brasileiro, que parece ser o suficiente para o time voltar à primeira divisão, voltar à elite. Com o Carille, com estes jogadores, o Santos deve subir. Porém, para a próxima temporada, para 2025, eu acho que é natural que o Santos repense algumas situações, né? O time não parece ser suficiente, bem longe disso, né, para jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. E o próprio Fábio Carille deve ter lá uma conversa com a diretoria, deve entender melhor o que cada um quer para a próxima temporada. Agora, para esse ano,
é evidente que mexer agora seria, para mim, um erro, um exagero, um risco que o Santos não precisa ter, Calil. A marca para subir é de 63 pontos. O Santos chegou hoje a 43, portanto, faltam 20 pontos. É a contagem regressiva, pelo menos que eu faço, né? Para o Santos subir. Eu, pessoalmente, não me importo se é líder, se é terceiro, se é quarto. Eu acho que o torcedor do Santos tem que fazer a conta para o time voltar para a primeira divisão. Mas eu acho que esse Essa número é a minha opinião. vai diminuir um pouco, Calil. Será? Acho que não. Eu acho, porque é um campeonato mais achatado essa Série B de 2024, né? Você não tem nenhum time disparando e também agora o Guarani e o Ituano que estavam afundados estão subindo. Então é um campeonato mais achatado. Eu acho que dá para subir com um pouquinho menos. Talvez uns 59, uns 60, 61 pontos. O Santos tem futebol e tem capacidade suficiente para subir. Para 2025... algumas coisas precisam ser repensadas. Só no final do primeiro tempo que eu levei um sustinho, não foi aquele susto com a boca cheia, né? Mas o Brasão teve que trabalhar em pelo menos 3 oportunidades. Depois daquilo, não mais, viu? Olha, não foi um jogo primoroso tecnicamente, nem pelo lado do Brusque, né? Que vai brigar o tempo todo, vai lutar contra o rebaixamento e eu acho que não vai escapar. Eu acho que está fadado a voltar à Série C, a equipe do Brusque. Mas enfim, mas o Santos jogou pro gasto, né? Não foi aquele jogo excepcional, uma vitória magrinha, só aquele golzinho aos 9, né? Um golaço, golzinho não, né? Um golaço do Wendel Silva aos 9 do primeiro tempo e nada mais, né? Depois disso, o Santos também não deu muitos sustos não no goleiro Matheus Nogueira. Então, olha, valeu pela vitória, valeu pela reabilitação, valeu pela permanência no comando técnico da equipe do Fábio Carille, estava precisando, né? Talvez a parte psicológica dos jogadores, talvez eu digo isso, né? Não tenho certeza não, pode ter sido comprometida, porque se eles jogarem pelo técnico, então os caras jogam meio que na mão, né? Com aquilo na mão, né? Enfim, valeu pela vitória, 3 pontos, assumem aí novamente a liderança da competição de forma momentânea, né? O Novo Horizontino ainda tem que fazer a sua partida nessa 25ª rodada, mas valeu, deu Santos 1-0. Mas, ó, eu esperava um pouquinho mais do Santos, nem muito do Brusque. Do Brusque é isso aí. Quando jogou na Vila Belmiro pelo primeiro turno, né? O Santos meteu um sapeque iaiá, 4-0, não viu a cor da bola que virou Brusque. E hoje, 1-0, eu acho que cabia mais um. Se o Santos aperta um bocadinho mais, acho que guardava, dava mais uma chacoalhadinha, viu, Calil? E agora nós vamos escolher o melhor em campo. Olha, não teve nenhum jogador do Santos que sobressaiu, não. Todo mundo mais ou menos nota 6, 6,5. Mas pelo gol, e foi um belo gol, um golaço, eu vou votar como o melhor em campo, Wendel Silva, camisa, ele tá com a 19, ele tá com a 19. Pra mim, ele foi o melhor em campo, Calil. Agora o voto do comentarista André Galvão. Olha só, Calil, pra mim, eu já tava pensando nisso, um jogador que decidiu a partida, num jogo sem grandes destaques, ele chegou e ele vem tomando conta da posição, ele vem fazendo um bom trabalho. O Wendel Silva, hoje quem decidiu foi ele. Ele é titular do Santos, na sua opinião, agora? Com certeza, e ele não fez um gol qualquer, ele fez um golaço, é um gol daqueles que a gente fala, poxa, esse sim um gol que o cara faz praticamente sozinho, né? Agora, Galvão, e o Chupa? Não vai jogar no lugar dele? Que chupa? Chupa, é o... Quem? Yusufa. Ah, Sufa! Desculpa, eu falei errado. É o jogador de Gâmbia, né? Não, eu acho difícil tirar o Wendel Silva do time hoje. Ele é centroavante também, né? Eu confesso que não conheço o jogador. Ele é nem eu, nem eu. Né? Ele diz que joga pela direita, pela esquerda, de centroavante, onde o técnico quiser, quando é assim. Não, mas o Wendel Silva, esse mostrou que é bom jogador mesmo. Pra mim, o melhor em campo, ganhou o jogo hoje praticamente sozinho. Vamos lá, Fabiano Fará, o Gavião pode falar essas coisas, eu não posso. O seu voto, Fabiano. Ô, Calil, pelo grau de dificuldade daquela bola que veio pingando, é muito difícil pegar aquela bola do jeito que ele pegou. O meu voto vai para o Wendel Silva, mas eu sempre faço uma menção honrosa e a de hoje vai mais uma vez para o Gonzalo Escobar. Esse cara, esse eu gosto, ele absorveu o espírito de como o Santos tem que se portar na Série B. Se ele tá contra a Ponte Preta, o Santos não tinha tomado o empate. De jeito nenhum. Lucasito, seu voto, você assistiu o jogo, eu percebi, compenetrado. Sim. Quem foi o melhor em campo? O Santos 1, Brusque 0. O Wendel Silva.
Olha, você confirma o que eu falei aqui a semana inteira, né, Fabiano? Se você... Informação todo mundo tem. O Fabiano pode ter uma informação diferente e prevalece a dele porque ele tá lá, ele sabe mais do que eu. Mas eu tenho informação de que o Carille não continuaria se perdesse hoje. Você confirma? Confirmo. Se empatasse hoje, já ele voltaria para Santos já como para procurar emprego. O Fábio Carille, inclusive, você sabe, né, Carille, que parece que parte da torcida se pega no pé do Fábio Carille, tem aquele negócio, aquela animosidade de alguns torcedores. Existe uma campanha, veja bem, o Galvão é o comentarista, ele analisou o trabalho do Carille, tem todo o direito, todo mundo. Agora, é indiscutível que existe uma campanha contra ele. Aliás, ô Fabiano, eu vou dizer uma coisa pra você. A campanha contra o Carille, ela começou no dia que ele chegou. Porque esses programas de TV, nós estamos até vendo um agora aqui, encheram o saco um mês por causa da multa. Não, quem vai pagar a multa do Carille no Japão? O Santos que vai pagar? Ô Carille, agora o Carille ganhou, ele não vai ter que pagar nada? E ninguém comentou nada. Não é tem que gente ganhou, que nem sabe. A FIFA se retirou, a FIFA disse que não é o órgão ideal para julgar. Então o VAR vai entrar no Corte arbitral. Corte arbitral do esporte. Bem, Lucas, só que eu obtive uma informação de dentro do Santos. Se ele for condenado, quem paga a multa chama-se Paulo Pitombeira, empresário dele. Mas eu falei isso desde o começo. Como é que o Santos vai pagar uma multa numa disputa entre o Carille e o clube japonês? O Santos não citado o Santos. Exatamente, o Santos não tem nada a ver com isso, mas encher o saco. Então há uma campanha, eu não sei se é porque ele foi técnico do Corinthians, eu não sei. Mas existe uma campanha suja. Uma coisa é você falar, como o Galvão falou, o trabalho não é bom. Agora, inventam notícias. Eu vou dar um exemplo aqui que eu vivi. Eu não gosto do goleiro João Paulo. Nunca gostei. Para mim é um goleiro fraco. Todo mundo aqui na Transamérica sabe. Mas eu nunca inventei uma notícia do João Paulo. Eu nunca falei o João Paulo não se dá com o elenco, o João Paulo brigou com a mulher. Não, eu simplesmente falo e continuo falando. É um goleiro fraco, não serve para ser goleiro do Santos. Agora, as pessoas que não querem mais o Carille, por exemplo, eu tenho informação que os jogadores gostam dele. Tanto é verdade que eles correram hoje, quando a derrota significaria demissão. Então, mas não, essas pessoas que fazem campanha inventam que os jogadores não gostam. Eu tenho uma outra informação, o Marcelo Teixeira e o Marcelinho, filho dele, também eles têm um bom relacionamento com o Carille. Há divergências com relação a ideias, mas não há conflito, entendeu? Sim, então, mas divergências sempre há. Lado, Então, assim... Inventam, o Marcelo Teixeira não gosta do Carille, o Paulo Brax, é tudo mentira. Então, se não querem mais o Carille, ok, é um direito das pessoas, mas não inventem notícias, pô. Mas depois do jogo de hoje, acredito que o Carille vá até o fim da temporada, tá? Aí chega na coletiva do Carille, os caras falam pro Carille que o Santos tomou pressão, mas tomou ou não tomou? Não tomou. Não tomou. Dizer que o Santos tomou pressão não é dizer a verdade. Mas falaram aí na entrevista. Mas é uma questão de opinião, né? Mas é aquela opinião que as pessoas não têm direito de ter? Essa é uma opinião que se você perguntar para a maioria das pessoas, a maioria vai dizer que é uma opinião que você não tem direito de ter, porque o que o Carille falou é verdade. O que o Carille falou é verdade. O Gabriel Brazão, ele não fez mais nenhuma defesa difícil. A única defesa difícil que o goleiro do Santos fez foi no primeiro tempo, né? A bola que o Jair... No fim do primeiro tempo. Que o Jair saiu errado e aí veio o chute de fora da área do Marcos Serrato. Não foi nem tão difícil, que a bola foi em cima dele, né? Mas foi a única defesa plasticamente mais importante do Gabriel Brazão. O jogo ficou perigoso, isso sim, porque o jogo estava 1-0, né? E o Brusque ficou mais com a bola no final do jogo, controlando mais a bola no campo de ataque, mas não chegou a pressionar a equipe do Santos, porque também não teve capacidade técnica para isso. Agora você vê, Galvão, como é a campanha contra o Carille. Uma vez, acho que o Fabiano estava numa entrevista lá em Santos, perguntaram para o Carille qual era a posição do Patrick. E o Carille falou que ele via o Patrick mais ou menos na mesma posição do Diego Pituca. Porra, hoje ele colocou o Patrick no lugar do Juliano. Você viu a pergunta? Olha, mas você falou que era na posição do Pituca. Como é que você coloca o Patrick no lugar do Juliano?
porra, me desculpe, cara. O técnico do Palmeiras coloca o mesmo jogador na zaga, daqui a pouco na lateral. O Caio Paulista já foi ponta direita, o Rony já foi ponta esquerda, já foi centroavante, o Veiga já foi ponta esquerda. Pô, é normal isso aí, André Galvão. O técnico usa as peças de acordo com o momento do jogo. Então o Carille nunca mais pode colocar o Patrick no lugar de um jogador que não for o Pituca. Porque uma vez ele respondeu... Olha, eu vou te falar, tá difícil. Porque entendo. a campanha que se faz contra o Carille é uma coisa muito suja, sabe, Galvão? Eu não gosto disso entendo. daí. Eu entendo o seu desabafo, mas eu acho que nesse caso, tá? Nesse caso a gente tem uma discordância. Nesse caso, para mim, a pergunta cabe. Né? Não há problema do treinador explicar o que ele quis ali na hora da substituição, qual era a intenção dele. Acho que nesse caso a pergunta cabe. A pergunta vale e o treinador responde. Ele respondeu bem, aliás. Ele respondeu bem, né? Que entendia que pelo jogo estar mais físico, o Patrick é um jogador de mais força do que o Juliano, então por isso que ele colocou o Patrick em campo. Mas eu entendo que, na realidade, as substituições não melhoraram o time do Santos. O segundo tempo do Santos não foi bom. O segundo tempo deixou o time realmente mantendo a partida viva, né? O Brusque não pressionava, mas o jogo estava só 1-0, então estava perigoso. Então, as substituições não surtiram efeito. E essa pergunta, ela pode ser feita. Agora, que existe uma campanha, né, como você diz, Calil, a gente percebe que, especialmente de parte da torcida do Santos, existe mesmo pela queda do treinador, né? E eu não acho que ele esteja ainda livre até o final do ano. Não tá. Se perder o próximo, ele cai. Todo jogo agora. O próximo é contra o América, 6h30 domingo do técnico Lisca, que é um bom técnico e que também sofreu uma campanha quando trabalhou no Santos. Os mesmos que agora querem derrubar o Carille também derrubaram o Lisca, por exemplo, o Paulo Turra e o Diego Aguirre, esses dois não. Esses dois mereceram cair, porque o trabalho deles foi muito ruim. Agora o Lisca, o Santos fez um jogo, eu me lembro como se fosse hoje. O Lisca era o técnico, o Santos ganhou do São Paulo e depois fez um lindo jogo contra o Goiás para fazer 4-5 no Goiás. Aí esse centroavante que agora tá no Corinthians, que ninguém gosta dele, era do Goiás, pô. Pedro Raul. O goleiro do Santos, o João Paulo, saiu na metade do campo, não achou a bola, o Pedro Raul rolou ela para dentro do gol que não tinha goleiro. Derrubaram o Lisca por causa disso. Então, sabe, quando o trabalho é ruim, é ruim. Agora, o Santos vai enfrentar o América Mineiro do Lisca, né? Que horas é o jogo, Fabiano, e quando? 18h30, domingo na Vila. Vamos ver o que vai dar. Mas complete aí, eu interrompi você, Fabiano. Não, a questão toda o que se observava, e ia se observar hoje muito, era a performance da equipe, a atitude dos jogadores, performance, intensidade. E eu até brinquei aqui fora do ar, o Galvão tava, eu falei assim, já demitiram o Carille, porque para o Santos parece ter outro técnico no primeiro tempo, de tanta intensidade que tinha o Santos, né? A gente comentava aqui, brincando, obviamente. O Carille vai ter que matar um leão por jogo. Não tem jeito. Eu acho que a corda começou a esticar e romper com a torcida depois daquele episódio do vai ou não vai pro Corinthians. O silêncio do Carille prejudicou ele dali adiante, Calil. Então, mas você vê... Bom, mas eu concordo com você que agravou a situação, mas já havia essa campanha. E outra coisa, o Santos agora, você deu a notícia que o Santos conversou essa semana com o Cuca. Sim. Ora, se o Santos, que tem um técnico... O Sampaoli conversou também? Pois é, se o Santos, que tem um técnico, pode conversar com o Cuca, por que o técnico não pode? Então, se um não pode, o outro também não pode. Não, pode. Tanto é que o Santos não se furtaria se pagassem a multa de 2 milhões, o cara teria saído do Santos. O que eu sei de informação é que o Santos, através do Paulo Brax, do Galo, eles sondaram o mercado em caso de um novo tropeço do Carille, de ter que mudar a rota, né? Como o Paulo Brax falou, de ter que agir. Mas o Carille, acredito que o Carille vencendo o América Mineiro,
vencendo e convencendo, aí ele fica até o fim do ano. Agora, mas aí já é ruim, você entendeu? Mas essa é a pressão que se tornou dentro do Santos. Porque agora, em cada jogo o cara tem que jogar pelo emprego, aí já é ruim. Não, acredito que contra o América Mineiro ele tem que jogar pelo emprego. A partir dali, se ele ganhar e convencer, o time ganhar e convencer, aí ele vai até o final, até porque não tem o que... Quem queira faltam 13 jogos só, né? Exatamente. E aí depois do América Mineiro faltaram 12. Vão faltar 12, aí não tem o porquê mudar. Agora, eu afirmo para vocês, apesar de ter o gatilho, o Santos subindo, renovação automática do Carille, acredito que as partes, cada um vai seguir para um lado. Pro ano que vem, ele não pode ficar. Se eu sou o Fábio Carille, eu gosto do Carille, eu trabalhei com ele, eu sou amigo dele, mas faz tempo que eu não falo com ele. O dia que o Santos subir, se Deus quiser, esse dia vai chegar, que o Santos atingir a pontuação do acesso, eu vou ligar pro Carille e falar, caia fora daí, Carille. Você não merece o tratamento que você está recebendo. Ele tem que sair. Porque aí os caras vão fazer campanha, ele deveria sair, convocar uma coletiva e dizer, olha, eu estou saindo daqui, eu adoro o clube, adoro a cidade, mas eu sofri uma campanha o tempo todo, então essas pessoas agora vão fazer campanha contra outro técnico, porque eu tô fora. Mas eu aí, faria isso se eu fosse o Carille. Se ele pedir para sair, ele paga a multa. Mas aí e ele disse na entrevista passada... Não, aí tem que ser um acordo com... ele disse na entrevista passada que não pediria demissão. Agora não, mas ele tem que cumprir o papel, o dever dele que é aquele negócio. Eu acho que para 2025 as partes vão entender vai ter que devem seguir. E assim, o São Paulo se colocou à disposição para 2025, você tem o Cuca, que deu uma refugada, tá? Quando o Santos procurou, não, se precisarem, se realmente tiver problema aí, de precisar de técnico, eu converso. Porque o Cuca, o Calil sabe, ele sempre disse que tem uma dívida com o presidente Marcelo Teixeira por causa de 2008. Aí, então para 2025 existem outras possibilidades. Só que assim, já o torcedor, ele, Sampaoli, o que não pode se esquecer é que o Sampaoli, para treinar um clube, ele vai pedir muito dinheiro, e muita contratação, que ele fez. Muitas delas vão se transformar em Cueva e Uribe. Não, e o que ele fez, a forma como ele saiu do Santos foi a pior possível. E a conduta dele dentro do clube, Galvão, ele não falava com ninguém, ele não falava com o Serginho, ele não falava com o Arzul. As informações não são boas, né? Sabia que ele ia com uma vara de marmelo no departamento médico, Batista? Vamos lá, você não tá machucado? Vamos lá. Meu Deus do céu. Sabia. Eu sei que o preparador físico dele deu um soco no Pedro, né? Isso sim, isso foi amplamente divulgado. Agora, assim, uma coisa aqui é que o futebol brasileiro ele não está preparado para esse tipo de civilidade, tá? Mas uma coisa que talvez funcionasse para o ambiente do Santos, para terminar esse ano, seria Fábio Carille e diretoria do Santos entrarem já num acordo e anunciarem isso. Anunciar agora, isso antes de terminar o campeonato. E se não sobe? Então, mas, Fará, esse é o problema. O futebol brasileiro talvez ele não esteja civilidade suficiente para isso. Perfeito. Como acontece em tantos times na Europa. Qual o problema? Né? Acalmaria os ânimos, porque o torcedor já entenderia que o Carille ficaria só até o final do ano. O Carille terminaria o trabalho dele, eu imagino, com uma tranquilidade maior, já sabendo do futuro dele. Os jogadores também sabendo que é aquela missão que eles têm que cumprir com o Carille até o final do ano. E acabou, cara. Eu acho que seria bom para todo mundo se o Santos e o Carille fizessem um acordo. Mas anunciasse isso, Calil. Anunciasse isso agora. Falando de anunciar antes, até para a torcida falar. Para ninguém encher o saco mais, entendeu? Para parar de toda a coletiva, todas as perguntas acontecerem eu também não posso deixar sentido. de falar. O Carille, na minha visão, eu não sou comentarista, para informar. Mas você tem a sua opinião e nós temos que respeitar. O Carille chegou no ápice no Santos muito cedo. O ápice dele e desse elenco do Santos foi no Campeonato Paulista. Foi muito cedo. Agora era o momento do Santos estar crescendo. Tática, tecnicamente. Eu sei que o Santos não entregou para o Carille, entregou o que ele aprovou, mas não o que ele deveria ter pelo tamanho do clube que ele dirige, né? Mas o Carille também andou vacilando, dizendo, eu não vou mudar esquema. Quando ele fala, eu mudei o esquema hoje. Meus dois laterais subiram ao mesmo tempo. Isso é desorganização, não é esquema, mudança de esquema. Então tem algumas coisas que a torcida se pega e assim, analisando o trabalho do Carille no Santos, no geral até aqui, ele é nota 5, mas é o suficiente para passar de ano. Não, eu não acho. Aí eu já não acho. Aí eu quero discordar. Eu acho que como você não pode tirar
dá conta o Campeonato Paulista, porque faz parte do trabalho dele, ele trabalhou no Paulista. Eu elevo um pouco essa nota. Mas agora me fala, quantas rodadas tivemos até agora na Série B? Eu entendo. Nenhuma rodada o Santos convenceu. O trabalho na Série B é um trabalho razoável. Também não é ruim, hein? Porque o time está no G4. G4. Líder, o Santos é líder. O time está no G4 o campeonato inteiro. 2 rodadas ficou fora. Não é bom. Bom seria um exagero. Eu não acho que seja um trabalho bom, porque o Santos não joga bem na maioria das vezes, mas também não é ruim. É um trabalho razoável na Série B e um trabalho que foi muito bom no Campeonato Paulista. Qual seria a nota do Carille? Eu acho que um 6,5, 7. Não está muito longe. Por aí. Agora, sabe qual é o problema? Mas 5 é baixo. Não, 5 era a média. Não, eu respeito todas as opiniões, eu só queria colocar uma questão aqui que é a seguinte. Eu acho que o grande problema nessa avaliação do Carille é a expectativa que foi criada. Porque criou-se uma expectativa que o Santos ia subir na metade do campeonato e golear todo mundo. Só que isso não existe. O Internacional, quando disputou a Série B, faz o quê? 4, 5 anos, subiu na penúltima rodada e trocou o técnico. Saiu o Guto Ferreira, entrou o Odair. Odair Helman. Na penúltima rodada, o Grêmio subiu, faltavam 3 rodadas. O Vasco subiu no último jogo contra o Ituano em Itu. Por quê? Porque o campeonato é difícil para todo mundo. Hoje o vice-líder perdeu do Lanterna, do vice-Lanterna. Perdeu do Ituano, Mirassol. Então, foi criada uma expectativa e o Carille não tem como atender, porque o Santos não tem como atender. E quando ele chegou e falou, tá gostoso acho que esse é o problema. O campeonato, a interpretação é livre, tipo assim, não tem que estar gostoso. O Santos, nos últimos 3 jogos da Vila Belmiro, somou 2 pontos só. Não, era pra estar nadando de braçada. E o Santos pega o América Mineiro. Domingo, 18h30, do Lisca, aquele mesmo time que fez um gol no Santos quando o João Paulo se machucou. Exatamente, domingo o Santos tem a obrigação moral de ganhar, pelo que aconteceu no primeiro turno. Agora vamos ver. Então tá bom, Fabiano, boa viagem até nossa querida cidade de Santos. Gostaria eu de ir pra lá, mas no momento não posso. Boa, Calil, obrigado, um abraço pra você, Galvão, pro Luquinhas, Dani, pro Cuca, pra todo mundo, um abraço, fui!